Olá a todos, então a gente voltou aqui com o terceiro episódio do podcast da ProDiet, o NutriTrends, e eu tô aqui com a Ju, com a Gabi e com a Lori, né, acho que agora a gente já pode, né, ter apelidos aqui, Chamar né? pelo apelido, Chamar pelo já. apelido, já temos intimidade suficiente Já. aqui. Sim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os nutrientes nas situações gastrointestinais. Então no episódio anterior, no episódio 2, a gente falou bastante sobre a dieta hidrolisada e agora a gente vai abordar mais sobre os nutrientes específicos para essas situações gastrointestinais. E lembrando que se vocês têm sugestões de conteúdo, comentários, dúvidas, se inscreve no nosso canal, manda uma mensagem, manda um e-mail que a gente entra em contato com vocês. Então vamos começar então aqui esse terceiro episódio, gente, falando então sobre esses nutrientes, quais são, como que são os benefícios, como que eles agem no organismo, né? Se vocês puderem começar a explicar um pouquinho aqui pra gente. Acho que a gente podia falar um pouquinho primeiro sobre a proteína, né? Principalmente essa proteína do soro do leite, né? Ela é uma proteína de excelente qualidade, com muitos aminoácidos, né? De elevada qualidade. Tem essa questão, então, de digestibilidade. Quando a gente compara, por exemplo, a digestibilidade da proteína do soro do leite com uma caseína, né? A Ju acho que já comentou um pouquinho ali nos outros episódios, mas vou reforçar porque é fundamental, é básico, né? O soro do leite ele tem uma digestibilidade excelente, cerca de 50% melhor, né? Mais rápida do que um caseinato, por exemplo, né? Do que a caseína. Ele também tem um papel na questão de imunidade, que é fundamental, né? Então, a gente falar que os estudos já trazem que quando a gente ingere a proteína do soro do leite, quando existe essa ingestão, existe uma precursão maior de imunoglobulinas, existe uma síntese maior de glutationa, né? Então, existe uma... Meu Deus do céu, hoje está difícil, as palavras estão fugindo. Existe uma... síntese mesmo, né, de glutationa, e ela vai estimular, então, uma produção dos linfócitos, que são células relacionadas aí com o nosso sistema imune, e eles que vão lá, no final, produzir, então, essa imunoglobulina, né? Então, todo relacionado com essa função aí de sistema imune. Temos a questão também das bifidobactérias, né? Acho que a gente já comentou um pouquinho, né? A gente foi falando uma pinceladinha aqui e ali, mas trazendo bem a fundo, né? A proteína do soro do leite, ela está relacionada aí com uma melhora, então, das células de musculatura lisa. Então, ela vai ajudar, então, nessa função, vai ajudar ao estímulo da produção, né? De uma maior... proliferação de bifidobactérias no nosso intestino, que também está relacionada, então, com o sistema imunológico. E eu acho que trazer também essa ação antimicrobiana que o soro do leite tem, né? Então, ele tem vários efeitos protetores, né, no nosso organismo, e ele né, eu já tinha falado que eu sou fã dele, né? Só reforçando, é uma proteína de extrema qualidade, né, excelente qualidade, e que só tem coisas boas a falar. Entre os aminoácidos, né, tem maior teor de leucina, né? Isso, é perfeito. Muito importante para a síntese proteica também, né? Sim. E também para a questão da absorção lá, né, a nível intestinal, né, a nível muscular, né, a leucina é excelente, né, de excelente qualidade. Certo. E além desse nutriente que a Lori falou, né, que daí seria a proteína do soro do leite, a gente tem outros que seria legal de falar aqui hoje, como a glutamina também, e o triglicerídeo de cadeia média. E, claro, tem um mundo de outros nutrientes, mas para a gente conseguir limitar um pouco, a gente vai falar mais desses Os classicamente três, né? utilizados e os que a gente vai ter dia a dia frente à terapia nutricional, a gente vai falar dos macronutrientes. Sim. Mesmo, E os nutrientes isolados, como o aminoácido, como você falou, a glutamina. Né? Sim. Se você quiser falar um pouquinho... Da glutamina? Da glutamina, né? A glutamina, ela é isolada, ou ela na forma de dieta integral, né? Ela sempre acrescida, né? Ou ela acrescida, né? Ela é um aminoácido, né? Condicionalmente essencial nesses momentos de estresse oxidativo que a Lô trouxe, né? No estresse oxidativo, a gente tem um aumento de demanda imunológica, calórica, metabólica, proteica, né? Então, a glutamina vem a somar e a fazer função justamente na melhora dessa resposta do estresse oxidativo. Acho que lembrar que ela é nutrindo o mais abundante no nosso
no Não, sem dizer que ela organismo, no plasma ela em maior condição, né? E isso geralmente se tá tudo bem. Se tá tudo bem, essa é a palavra. Se tá tudo bem, ela tá dentro do consumo normal, ela está sendo suprida. Mas num processo de estresse, como a gente está falando, numa perda orgânica, essa proteína esse aminoácido passa a ser condicionalmente necessário, né? Tem que vir exógeno, tem que vir de fora. A gente tem que agregá-lo, né? Então, ou numa suplementação, ou uma fórmula já aderida, né? Então, isso vai ajudar a nutrir energeticamente, principalmente enterócito, né? Então, a gente pensando aqui numa dificuldade gastrointestinal em que a gente tem ou por diarreia, ou por desuso desse trato digestivo, a gente tem uma perda de vilosidade intestinal, né? Pensando em trofismo intestinal, a glutamina é um dos nutrientes que vão realmente nutrir enterócitos, né? Melhorar o trofismo da vilosidade intestinal. Então, isso melhorando a capacidade de absorção, melhorando a capacidade de imunológico desse intestino, né? Que hoje a gente sabe a importância imunológica que o intestino tem, né? E nessas complicações gastrointestinais, nada melhor do que um intestino não permeável, um intestino trófico, não friável, para que a gente consiga bem nutrir e absorver, né? Da mesma forma, usando uma nutrição super interessante, que às vezes a gente não tem esse nutriente ou não agrega esse nutriente à terapia, a gente, consequentemente, pode estar ainda não tão nutrindo esse intestino, né? Sem dizer, ela ajuda a melhorar o enterócito. O tamanho do vilo também, né? A vilosidade fica maior. Maior trofismo. Eu lembrei hoje que em 2020, quando a gente entrou na pandemia, a gente fez uma série de estudos dentro da ProDiet e o nutriente que eu estudei foi a glutamina. Sim. E eu fui até buscar esse estudo, que foi um estudo que a Ana trouxe, né, lá do científico da ProDiet, e agora que você falou da permeabilidade de membrana, ela falava um pouquinho disso, né, de como que a glutamina age nessa permeabilidade. Então, é ela que seleciona quem que vai entrar ali no meio intracelular, né? Ela que vai dizer se vai entrar tal proteína, se vai entrar tal gordura, se vai entrar tal bactéria. E quando você não utiliza ela, você deixa mais rígida essa membrana, né? Então, ela que dá essa permeabilidade. Eu achei super legal. Eu lembrei disso hoje. E reduz a entrada desses alérgenos, né? Então, eu sempre gosto de usar, na explicação disso, às vezes, para os meus pacientes, a peneira, né? Eu estava falando ontem ainda com uma família. Então, falando assim, a gente tem um intestino permeável, a gente tem uma peneira aqui, em que várias coisas estão passando lá para dentro da corrente sem muito critério. Então, isso tudo vai propiciar um maior quadro infeccioso, um maior quadro alérgico, né? Um processo de resposta imunológica mais agressiva, né? Quanto que a gente já tem estudado aqui sobre a permeabilidade intestinal e por exemplo, o uso do glúten, né? Sim. Agora ninguém pode comer glúten, não, mas a gente sabe que alguns intestinos mais permeáveis, eles são... assim, a gente não sabe quem veio antes, né? O ovo ou a galinha, né? Mas é uma coisa meio cíclica, né? A permeabilidade contribui para não digestão adequada do glúten, por exemplo, e a vice-versa também, né? Então, o glúten também é um alergênico naquela permeabilidade que não está tão efetiva. Né? Mas então, o quanto a L-glutamina também ajuda nisso, né? Então, ter esse nutriente isolado dentro de uma fórmula com uma dosagem interessante, isso vai ser bem benéfico, né? Ou se a gente não tiver isolado, que a gente saiba que esse nutriente é condicionalmente essencial nessas situações e que a gente pode agregá-la, né? Sim. A uma terapia oral, a uma terapia interal também. Às vezes a gente vai usar uma dieta polimérica, mas a gente tem que pensar na glutamina como uma estratégia, uma estratégia nutricional nesses casos. É muito interessante que a gente vê alguns estudos com L-glutamina que às vezes querem avaliar a questão de níveis séricos, né? De contribuição de nível sérico com a suplementação oral. Só que o intestino ele usa tanto que não chega no nível sérico. Exatamente. Então, realmente é uma fonte energética bem utilizada para o enterócito. Para o enterócito. E a gente estava falando também do TCM, né, do triglicerídeo de cadeia média, como um nutriente também dos clássicos.
E o triglicerídeo de cadeia média, ele tem uma característica de ser muito melhor absorvido do que o triglicerídeo de cadeia longa, né? Claro que os ácidos graxos essenciais, a gente vai precisar de ácidos graxos de cadeia longa. Mas, numa dieta, a gente pode ter, sim, uma alta proporção de triglicerídeo de cadeia média, que também é fonte energética mais para os colonócitos. Colonócitos, sim. Né? Então, também vai contribuir para essa questão de saúde mesmo desse intestino. E é uma ótima fonte energética também para o organismo como um todo, né? Diferente rápida fonte, né? Uma fonte que rapidamente fornece energia, né? Tendo em vista o processo facilitado de digestão, né? Rapidamente absorvido de intestino para a porta, né? Vai para a porta e já fornece energia, né? Diferente de um triglicerídeo de cadeia longa, que vai ser mais morosa essa própria digestão. E quando você pensa nesse paciente que está com essa dificuldade, né? Todos os sintomas, toda a questão, às vezes, de inapetência, que ele não está conseguindo às vezes se alimentar por conta do quadro clínico, então ele precisa dessa gordura ajuda rápida, né? Que a gente fala energética. Sim, e o TCM, claro, tem também a questão de contribuição de energia. Quando a gente fala de gordura, a gente está falando de uma concentração energética maior. Né? Então, isso é bem importante mesmo e é uma estratégia que a gente pode fazer uso, com certeza. A gente tem, acho que um resumo, né, disso, tanto da dieta hidrolisada quanto desses nutrientes, é a gente talvez traduzir isso como o facilitador para o paciente, né? Isso. É o facilitador para o organismo do paciente que já está debilitado. É perfeito. E tudo isso é para facilitar, né, a recuperação dele, né? Então, traduzindo, né? Traduzindo é a facilitação. Né? Então, a gente falou de 3 nutrientes super importantes, que é a proteína hidrolisada do soro do leite, a L-glutamina e o TCM, né? É um trio de forças, digamos assim, né? Um trio de forças. E a gente não pode esquecer da sacarose ou a maltodestrina, né? Que a gente vai usar preferencialmente a maltodestrina, né? Como uma fonte um pouco mais... uma menor fonte que... Uma fonte quebrada do carboidrato hidrolisado. Uma maior hidrólise, mas com um carboidrato de boa absorção, sem pico glicêmico, quer dizer, com menor pico glicêmico quando a gente compara com uma sacarose, por exemplo, né? E os efeitos também de distensão, né, de fermentação. Sim. Também. Desses nutrientes, né, Gabi, se você puder falar pra gente sobre essa recuperação dos sintomas gastrointestinais, né, explanar um pouquinho mais até com base nos estudos que você tem lido, né? Ali dos 3 combinados, assim. Isso. Tá certo. Então, eu acho que aquilo que a gente conversou no episódio anterior sobre os casos clínicos mostram muito bem como a combinação mesmo desses 3 nutrientes pode ter um efeito muito positivo sobre o paciente, né? Então, assim, a gente está falando de 3 nutrientes que, se combinados, a gente está realmente otimizando esse cuidado, né? É claro que a gente tem muitos artigos deles isolados, né? A combinação deles, a gente tem estudos recentes, né? Saindo com o nosso produto, né? Então, que a gente tem muito interesse em estudar, porque a gente sabe que eles isolados já têm evidência para esses sintomas, né? Então, é algo que a gente vê muita evidência, mas que a gente ainda precisa, é uma oportunidade de novos estudos também, né? E a prática clínica, eu gostava muito de ir no hospital, eu escutava alguns médicos na discussão médica, né? Que eles faziam reuniões para discutir os casos clínicos dos pacientes. E eles sempre falavam, o fulano falava de um guideline, outro falava de uma diretriz, e não sei o quê. E daí chegava o chefe e falava, a clínica é soberana. Eu adoro isso também. Porque a clínica do paciente que diz se funciona ou não funciona, né? O paciente está tendo um resultado ou não. Porque quando o guideline diz que e daí você vai fazer o que o guideline fala, mas na prática você não está conseguindo resultado, então você precisa rever, né? Porque é muito a teoria é tudo lindo, né, gente? A teoria é maravilhosa, né? Mas prática... quando você pega a prática clínica que você está tratando um indivíduo, é muito, muito diferente, porque daí esse indivíduo vem com uma caixinha de várias coisas, né? Então, nunca é só... o guideline vai falar sobre XYZ, mas o teu paciente tem o alfabeto inteiro. Então, assim, é bem diferente a prática clínica. Até porque o guideline, ele depende de muitos estudos para ele ser construído. Então, como eu falei, ainda é uma área que a gente precisa de mais estudos. E o guideline é importante para você ter um norte. Anos, né? Saber por onde começar. Eu posso ter o guideline como o meu norte, mas como a Ju mesmo trouxe no caso dela... Era
um caso que, se for pensar, não encaixava o que ela propôs de terapia, né? Lá do episódio anterior, né? Recomendo as pessoas darem uma olhadinha lá. Então, se for pensar, não entrava, mas ela teve esse insight de pensar no sintoma do paciente. Mas, assim, até eu entendo, acho também fato isso, mas eu tento me basear muito. O guideline é um guia. É um guia, isso que eu falei, é um norte. É isso que você falou, um norte. Mesmo. Ele não determina a tua conduta, mas ele faz com que você... Ele te ajuda. Que faz com que você padronize muitas coisas e muitas... como se diz, você justifique, ajude a justificar muitas condutas. Por quê? Porque muitas vezes eu essencialmente tenho que trabalhar com a justificativa, muitas vezes, de uma conduta para frente de um fornecimento de dieta pelo SUS, fornecimento de dieta pelo convênio. Então, tudo isso tem que estar muito embasado. Então, claro, a família mesmo. A clínica ou para a família custear, né? Porque sim, é um investimento. Sim. E a gente entendendo que é mais do que um gasto, mas um investimento em toda essa qualidade de resposta aqui, nutricional, metabólica, intestinal, né? Que a gente falou, você tem que estar embasada. Sim. E os guides, eles nos ajudam nesse sentido. Muito. De realmente nos embasar e nos ancorar. Luz, né, claro. E para que a gente justifique da melhor forma possível. Mas isso né? que a Ju falou Mas, é claro, super interessante para a gente pensar na necessidade de fazer realmente estudos. Para que Até porque os guidelines são baseados em todos os estudos que saem sobre aquele tema. Isso. E para a gente poder ter esse norte, a gente precisa começar por algum lugar. E isso eu recomendo mesmo, assim, para quem está começando nutrição, ou mesmo as colegas já de tempos, que às vezes a gente já sabe como lidar em algumas coisas, mas busque os guides, né? Olhem para o que aparece lá. Tem muita renovação, o próprio Aspen e Espen sempre trazem informações novas para a gente, baseadas nesses estudos, que vão até nos elencando e nos atualizando frente a algumas respostas que a gente achava tão interessante no futuro, no passado, e que hoje talvez não fosse tão interessante assim, né? Então, até a dieta hidrolisada, gente, pensa aqui do que eu estava falando, um esvaziamento gástrico. Quando que você pensava em usar uma dieta de rápido esvaziamento gástrico, uma fórmula hidrolisada? Você ficava ali penando, e classicamente você não tem essa indicação. Você ficava penando ali com uma dieta polimérica que às vezes não está fazendo o efeito adequado. Então, todos esses estudos e mostrando para a gente essa qualidade aí da nutrição e a resposta clínica, eu acho fundamental que a gente realmente as busque, porque com certeza. Informação sempre a nossa bandeira, importante, assim, né? A gente precisa saber o básico, né, para poder ir para o mais avançado. Então, assim, o guideline ele vai trazer tudo que tem de estudos mais assim evidentes, só que às vezes o caso clínico mais delicado e exclusivo, né? Aqueles casos. É isso que eu falei, o paciente é muito individualizado. Sim, foge da curva, claro. Isso, né? mas você tendo esse norte do guideline, você consegue ajustar. ajustar. Que aquele paciente está fora da curva. Senão você nem sabe qual é a curva. Sim. E a gente sabe que a nutrição é uma ciência muito nova, né? E que ela está em verdade. constante movimento, em constante descobrimento. E a cada momento, né, surgem novos estudos, novas coisas. Então, realmente, aquilo que a gente não pensava antes, agora a gente tem que começar a pensar e ir se transformando. Isso. Porque a nutrição é uma ciência em transformação constante. Perfeito. Sim. Né? Mas, Eu sou a louca das diretrizes, gente. Eu amo diretriz. Ixi, a gente de científico, então. Então, Essa pasta amada é dos guidelines. Toda Nutri tem aquela pasta no computador, referências. Toda Nutri tem aquela pasta. Que bom. Se não tem, elas nos pedem. E daí vai lá a gente atrás. A gente sempre tem, né? Mas voltando nos benefícios desses nutrientes, a gente tem uma outra situação também que é bem delicada, que é o desmame da nutrição parenteral, né? E como que esses nutrientes vão estar agindo nisso. Ju, se você puder complementar um pouquinho para quem não tem tanta prática nessa parte do desmame da nutrição parenteral. Bom, o desmame da parenteral ela não é um consenso, aí a gente falando de diretriz. Você pode fazer um desmame de nutrição parenteral, vamos pensar, nutrição parenteral você tem um descanso do trato gastrointestinal, nutrição parenteral via parenteral, né? Então, você tem um descanso do trato gastrointestinal, um desuso do trato gastrointestinal por N motivos que não vem ao caso a gente colocar aqui. Mas, enfim, esse paciente em nutrição parenteral, para ele voltar para
para fazer um consumo alimentar, nutricional, para novamente reutilizar esse trato gastrointestinal, a gente pode pensar em dietas poliméricas e a gente pode pensar em dietas hidrolisadas. Isso vai depender dos protocolos que cada instituição acaba fazendo em base de alguns guidelines, né? Então, isso é um pouco variável. Tem alguns centros que realmente utilizam a dieta hidrolisada e a gente entende como sendo uma melhor forma de reabilitar, de reutilizar aquele trato gastrointestinal, mas a gente sabe que a dieta polimérica também é uma forma de renutrir esse trato, né? Principalmente se ele já é íntegro, né? E ele está em nutrição parenteral por alguma outra situação, às vezes cirúrgica, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas, falando de dieta hidrolisada, o que eu acho que é uma boa forma da gente começar o desmame da parenteral, sim, começar com resíduo, com volume residual intestinal, vamos pensar assim, pequeno, né? A gente sempre calcula aí a nutrição enteral como o início do dia, a primeira infusão de nutrição enteral, cerca de 1/3 das necessidades calóricas, né? Para a gente iniciar o dia, vamos dizer assim. No desmame da nutrição enteral, da parenteral, a gente ainda vai fazer um pouquinho menos que isso, né? Numa vazão bastante gradativa, bastante lenta. E se esse nutriente for hidrolisado, sim, os benefícios aí são interessantes e são clássicos também da gente ver uma melhor adaptação por todos esses motivos que a gente já viu. Fácil absorção, no intestino que tem, com certeza, uma vilosidade atrofiada. Né? Então, em frente a todos esses benefícios que a gente falou, nesse paciente que está em desuso de nutrição enteral, ele pode ser, sim, beneficiado com uma dieta hidrolisada, em pequeno volume, menos às vezes do que 1/3, com uma vazão reduzida, como eu falei. Bem lento. Né? E aí a gente ia acompanhando esse alcance energético por parte da nutrição enteral e fazendo esse desmame gradual da NPT, né? Então, eu imagino... É uma possibilidade. Eu imagino sendo, assim, um bom caminho, né? Mas realmente não é sempre que você necessariamente precisa entrar com uma dieta hidrolisada. Isso vai depender de protocolos para protocolos, né? Caso a caso, né? Caso a caso, né? Ou, como assim, a maioria das coisas na nutrição, sim, né? Sim, mas, ou assim, protocolos de instituições mesmo. Sim. Existem protocolos diferentes de instituições hospitalares para outros, né? De como entrar com essa... Como conduzir nessa situação. Às vezes você modula nutrientes e começa a entrar com esses nutrientes isolados, em vez de uma forma única para enteral. Às vezes você entra com uma fórmula hidrolisada já competente e completa para essa função. E às vezes você tem uma condição até social, financeira de alguma instituição que não você permite. Que você entra com uma dieta polimérica mesmo, em muito reduzido volume, e vai vendo essa resposta clínica, né? A gente tem de tudo. Não, assim, não é que está errado, né? Você vai ter que ter um profissional apto a observar esses sintomas e a condição absortiva, para ver se isso está acontecendo. Agora, pensar em tudo isso que a gente falou, né? De todos esses benefícios aqui, num trato gastrointestinal que está em desuso, está sem motilidade. Que está sem motilidade, tudo isso a gente vai ver que é lógico que vai responder melhor numa dieta hidrolisada, né? Perfeito. Então, obrigada, meninas, por mais esse episódio aqui do nosso podcast do NutriTrends. E a gente vai caminhando para o nosso último episódio, né? Então, a gente... Passou rápido. Então, a gente vai caminhando para o nosso último episódio. E vocês aí de casa que estão escutando a gente, que estão vendo a gente no YouTube, se tiverem, né, alguma dúvida, entrem em contato com a gente. E no próximo e último episódio, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os estudos de caso, estudos clínicos, né? A gente vai abordar um pouquinho mais sobre essa parte mais técnica também. Obrigada, gente. Obrigada. O que há de melhor em nutrição especializada, dietas enterais e suplementos nutricionais para o seu paciente, a Prodite tem. Para saber mais, acesse prodite.com.br.